você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 485º episódio aqui do podcast e conta com o patrocínio da ExpressVPN e com o apoio dos mais detensos que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio e que estão acompanhando a edição sem edição. Já temos aí uma meia horinha de papo, eu contando sobre perrengues com o provedor de internet e coisas que não deveriam ser ditas no telefone, o vizinho que ficou sem internet. É uma história muito interessante, recomendo. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui, Marcos Mendes e Arthur de Vigir, o Giva. Tudo bem? E aí, beleza? E aí, tudo certinho. Tudo certo por aqui também. Eu quero saber o que a Bending Spoons andou aprontando nessa semana. Cara, a Bending Spoons tira sarro dela, mas ela se garantiu nessa semana na Bolsa de Valores. Tudo bem que IPO não quer dizer muita coisa, a gente já viu histórias aí de IPOs que são geralmente a melhor data de compra de qualquer ação de muita empresa, né? É. Mas a gente brinca, a Bending Spoons só compra, né? Comprou o Vimeo, que é tipo YouTube, mas não é. Comprou o Evernote, que já viu dias melhores. Comprou o StreamYard, né? Que é aqui o nosso gravador de podcasts, AOL, enfim. Saíram comprando um monte de coisa meio B, assim, né? E aí pintou a história de que eles queriam fazer oferta inicial de ações, pra ter ação na bolsa, aquela coisa toda. A gente falou... Estrearam hoje. Eles tinham já feito, que assim, tem primeiro a oferta inicial de ações, depois tem a estreia na bolsa. E a estreia, com o valor da estreia, geralmente, se tudo der certo, já vem com um ganho razoável em relação à oferta inicial. Então logo que estreia, o pessoal que quiser vender os primeiros segundos já vende ali e consegue uma grana de volta. Quem puder vender, né? Que às vezes tem contrato que não pode. Enfim, eles hoje estrearam mesmo na bolsa, tendo feito a oferta inicial de ações ontem, subiram 40% em avaliação, ficaram aí avaliados em 25, quase 26 bilhões de dólares, depois de terem levantado 1,5 bilhão, aí, um pouquinho mais, com a oferta inicial ontem. E eu tinha visto o Scott Galloway falar da Bending Spoons, vamos ficar de olho nessa empresa, quero que eles nunca tinham escutado falar dela, e é uma empresa europeia, né, são italianos, e quando eles, tô vendo aqui, viu, prospectos deles, parece uma coisa boa e tal, eu pensei, caiu no conto. Não, pelo menos em primeiro dia, tudo bem, vamos ver daqui a um mês, né, como é que vai estar, mas tiramos sarro, tá aí, avaliados em 26 bilhões. É muito curioso, porque eles são recicladores de empresas, basicamente. É tipo assim, se pessoas fossem empresas, eles compram as empresas que estariam participando da Fazenda. É tipo isso, sabe? Aquelas galera que já tá meio esquecida no churrasco, né? Que assim. Aí a Bending Spoons vai lá e né, mete uma colherada no mercado e pega tudo que tem pela frente. E pelo jeito deram uma colherada na Bolsa de Valores também. Não. É, bom saber que rolou, né? Mas, assim, a gente tira sarro, mas eu sempre levei eles a sério, porque você comprar um Vimeo não é qualquer coisa, né? Uma AOL, enfim, eles não compram empresa michuruca, eles compram empresa top, assim, que já foi e tá meio, mas ainda tem chance. Teriam comprado Record aqui no Brasil, se eles fossem tipo atrás de uma coisa dessas, né? O SBT, sei lá, não sei como é que anda a audiência, mas a intenção da piada todo mundo entendeu, né? A Rede TV. É, exato. É isso, é tipo quem compra apartamento pra reformar e flip depois, né? Mas não. E quando eles apareceram, foi quando eles compraram, pelo menos no meu radar, quando eles apareceram, foi quando eles compraram o Evernote, que tinha o que tinha todo falar. E eu lembro que o Rodrigo Castro, abraço pra ele, falou, essa empresa é especializada em coisa de IA, eles têm aplicativo, compraram aplicativo de filtro de câmera, sei lá, aplicativo de câmera mesmo, que era meio famosinho, que também já teve dias melhores, aproveitaram a queda pra comprar. Aí, cada vez que aparecia, era eles comprando alguém, e aí foi, né, esses todos que a gente comentou aqui, e sempre ficou no radar, né? Mas sempre foi meio piada, né? É claro que a Bending Spoons comprou mais essa empresa que a gente escutou falar de uma vez na época do Dial-Up, né? Mas tá aí, de pouquinho em pouquinho. Ainda não sei de onde tirar dinheiro pra comprar isso tudo. Mas deu certo. E agora vai ter bastante dinheiro, né? Com essa valorização aí de 40%. Vai lá pra comprar mais coisa. Então, né? Tem que ver agora. Vamos ter que fazer bolões aqui pra ver quem que eles vão comprar em seguida, né?
Todas as empresas Talvez Mequetrefe compra de novo a Nokia ou Yahoo, alguma coisa assim. A Nokia lançou hoje telefone, a HMD Global. Nossa! Né? Tá com data marcada pra acabar, mas tinha lá uns do projeto. Ah, quer saber? Acabou de lançar telefone. Agora, não tem um lance que quando uma empresa compra outra empresa, as ações geralmente caem? Aí eu não sei. Eu também não sei. Depende muito da historinha, né? É que pela minha experiência de ver isso acontecer ao longo dos anos, no geral, pelo menos no curto prazo, tem uma queda, que tipo, o pessoal leva um susto de vão gastar um monte de dinheiro, então né? Investidor maluco, enfim. O mercado apavora por qualquer coisa, depois vê. Que nem a Nike. Ontem, a Nike anda, né, bem coitada, né? Já perdeu, sei lá, 80% de valor de mercado das altas que eles tiveram, históricas, assim. E trocaram de CEO, não deu certo. Eles tinham tênis... Resolveram tirar tênis de loja de tênis pra vender sozinho, ninguém comprou sozinho. Aí o espaço que tava livre em loja de tênis foi pelo concorrente, que começou a vender bem, a Nike ficou vendida na jogada, né? E aí eles estão tentando, e mesmo assim, nada. Aí ontem teve a divulgação do relatório fiscal deles, pessoal de ouro, será que vai subir? Será que vai cair? Cara, as ações caíram um monte depois da divulgação mesmo. Hoje abriu, alta de 4%. Então o mercado primeiro se apavora, aí depois vê o que vai fazer, né? Preparar, atirar, apontar. Toda vez é isso, cara. Toda vez é isso. Mas pelo menos pra quem tem ação da Nike, deve ter ficado mais feliz. Onde a gente fala, bom, um respiro, né? Tim Cook tem aí milhões e milhões de dólares em ação da Nike. Toda vez que ele compra e vira notícia, as ações sobem um pouquinho. Fala, bom, se ele tá comprando, tem motivo, né? Compra também. Mas aí não sustenta, a gravidade puxa pra baixo. Hoje, pelo menos, foi um bom dia. As pessoas frequentemente comentam a minha habilidade de saber coisas sobre fatos aleatórios, de assuntos aleatórios. E... nesse caso eu falhei, porque como que eu sei coisas aleatórias de fatos aleatórios? Porque eu leio, assisto vídeo, enfim. Eu assisti um vídeo de uma meia hora falando sobre todo o lance da Nike, de como que ela... que não é um assunto que me interessa necessariamente, mas eu tava lá, assisti. Eu não lembro nada desse vídeo, então... eu não tenho nenhum comentário inteligente pra fazer sobre isso, só essa bobagem que eu acabei de falar. Tá valendo. Eu vou fazer um então. Tem uma empresa chinesa chamada Anta que comprou a Puma, que agora a Puma foi englobada para essa empresa, e essa Anta, que é uma empresa chinesa, é gigante e agora veio para concorrer com Adidas, Nike e etc. Eu só sei disso porque ela trabalha muito em área esportiva, enfim, mas depois procurem. E o nome é esse mesmo, tá? É Anta. Que potencial pra piada pronta, né? Agora, se pronuncia de outra forma, me desculpem pelo Bem meu provável. chinês. Bem provável que seja de outra forma, mas fico aqui com essa forma que eu acho mais engraçada. Muito bem, vamos aos follow-ups aqui sobre aquele evento para desenvolvedores que teve na Apple Brasil semana passada. O Danilo Requena falou o seguinte: uma curiosidade, informação interna da Apple. Em junho acontece a WWDC, que todo mundo sabe, mas para aproveitar toda a logística do Apple Park, nas semanas seguintes acontecem outros eventos no campus, como o Business at the Park e depois o Family and Friends Day at Apple Park. Nesse evento, funcionários podem convidar amigos e familiares para conhecer o campus. Ou seja, se você for amigo de alguém que trabalha na Apple, existe uma pequena chance de visitar o Apple Park. Olha, eu estou à espera de algum amigo me convidar. Eu tenho, né, nada contra, tenho até amigos, literalmente, e até hoje não me convidaram. Então, talvez eles tenham medo de ser vistos comigo por lá, que isso já deu ruim. Será? Então, mas, pô, já faz tempo, né? Já estamos em outra, então se alguém que tá ouvindo aí quiser me convidar, quando eu estiver pela Califórnia, me convida. Eu vou estar pela Califórnia 31 de agosto a 4 de setembro, então Aí, já ó. sabe o que Momento fazer. perfeito. Né? Eu vi mesmo, foi no fim de semana, eu acho. Teve um monte de vídeo e foto de... né, traga sua família para o Apple Park. E rolou isso, tipo um mega piquenique, assim, não vão livre, né? Mas dentro da rosquinha ali do jardinzão do Apple Park. E as famílias todas ali sentadas, comendo, se divertindo, etc, etc. E foi exatamente isso, né? Pela primeira vez, os funcionários da Apple que trabalham no Apple Park foram permitidos chamar a família para ver, conhecer o trabalho e fazer um piquenique aqui, né? Então, interessante que rolou. O que não é a primeira vez. O tweet falava que nesse esquema, não sei, foi a primeira vez. Sim, né, o evento, né? Isso, Não, é porque assim, até onde eu sei, pelo menos na última vez que eu fui atualizado a respeito disso, você trabalhando lá, você pode convidar
pessoas pra visitar áreas comuns, obviamente, né? Não áreas restritas, mas tipo, tomar um café no Café Max lá de dentro, né? Não do Visitor Center, rola. Tanto é que é relativamente comum. Você tem um amigo que trabalha lá, a pessoa te convida pra tomar um café no Café Max, você vai lá, come uma pizza, enfim, né? Na caixinha de pizza, design by Johnny Ive, né? Enfim, mas esse evento mesmo parece que é novidade. Eu já fui no café do lado de fora também, né? Acho que todo mundo que já foi na Apple já deve ter ido naquele ali do lado de fora. E passei pela experiência de comprar um Apple Watch na lojinha. E aí eu falei com o vendedor, nossa, eu tô querendo tomar um café. Ele, não, pode ir lá que eu já te levo o relógio. Ele me levou na mesa, eu tava tomando café e ele me dando o relógio. Acho que foi uma experiência diferente e legal. O garçom te traz um Apple Watch, né? Inclusive eu recomendo o Cold Brew Nitro da Visitor Center lá, é muito bom e muitas pessoas recomendam, então não sou só eu que gosto. Sim, sim. Eu não lembro qual foi o café que eu bebi, porque eu tava tão feliz de estar ali que eu juro que... Vou falar pra você, foi só água, você nem lembra. Exato. Toda vez que eu vou lá é um momento feliz também. A última vez eu só não vi nenhum merch que me chamou a atenção assim. Então, o que foi bom no fim das contas que eu economizei, né? Mas não comprei nenhuma camiseta, nada. Mas geralmente eu saio de lá com pelo menos uma camisetinha nova, que é bacana. Eu nunca tirei tanta foto de escada quanto eu tirei nesse dia. Porque aquelas escadas bonitonas e tal. Eu falei, vou ficar tirando foto aqui. Acho que tem 30 fotos só da escada. Até o banheiro dá vontade de tirar foto, que é tão bonito. Né? O Eduardo falou aqui, café sabor Digital Crown. Agora, sobre o Unfurl que a gente falou, o Johnny Wellington falou, valeu pela menção do Unfurl. Follow-up sobre o ponto do Rumble, o meu ponto Rumble. Então, o macOS já limpa tracker de fato, chama Link Tracking Protection, só que é uma faxina bem modesta pro nome pomposo. A Apple tira uns IDs mais óbvios, tipo aquele FB CLID, né, e coisas do tipo, dentro do Safari, Mail e mensagens. Os UTM, underline, blá blá blá, passam voando, os marqueteiros agradecem. E fora dos apps dela não rola. Se copiar no Chrome, boa sorte. E aquele link lá da Amazon com 400 caracteres, ela finge que não viu. Então, obrigado, Johnny, pela confirmação. Então, pra você ver, porque pra mim, esse recurso... Eu tinha pra mim que esse recurso nem funcionava, nem existia, porque é tão limitado que eu nunca nem percebi ele funcionando. Então é bom que existam soluções de terceiros pra isso. Eu vi tão pouca gente reclamando desse recurso pelo lado negativo de alguma empresa de marketing, de AdSense, reclamando que eu também achava que não estava mais funcionando, ou que seria esse caso, né, de que funcionava meia boca. E assim, fazendo o advogado do diabo, até porque às vezes o diabo sou eu não sou contra os UTM underline alguma coisa, desde que seja tipo, sei lá, você clica num link no ChatGPT e tá lá, UTM source ChatGPT. Eu não tenho problema nenhum no site saber que o que me levou até aquele site foi o ChatGPT, ou foi o Google, ou foi... Porque isso não tá me identificando pro site. O que eu tenho pavor é identificador único, que é o que o Facebook faz, que é o que o YouTube faz, que coloca um identificador único lá pra tipo, não, esse link aqui foi o Rambo que mandou. Aí passa dos limites pra mim. Mas você saber que o usuário, você adquiriu aquele usuário, aquele visitante através do site XYZ, da campanha tal, isso aí é válido, porque as pessoas precisam saber essa informação. É útil e não tá expondo ninguém. Agora, sobre CPF ser senha para abrir PDFs, o César Miller mandou um boa noite e falou sobre a senha de CPF nos boletos por e-mail, além de ser uma forma de segurança, e aí ele coloca meio burra, em tese evita que o seu provedor de e-mail leia o documento e extraia informações. Alô, Google! O César falou, e aí eu já insiro aqui, o em tese tá fazendo bastante esforço, né, nessa fala do César, porque... Eu tenho certeza que o seu CPF tá no seu Gmail, em algum lugar, se você procurar direitinho. Então, duvido muito que seja isso que vai impedir, mas é um bom ponto sim, é melhor do que nada.
E ainda sobre isso, o Trajano Ferreira falou: eu também odeio ter que digitar o CPF para abrir os PDFs, principalmente porque não tem padrão. Às vezes são 3, às vezes 4, 5, todos. E aí, eu, Rambo, já me inserindo aqui no meio do papo, eu também, o que mais me irrita é essa inconsistência, porque se fosse o CPF inteiro seria fácil, porque eu sei de cabeça. Mas aí, não, 6 primeiros, os 5, os 4, né? Enfim. Mas voltando aqui pro Trajano, às vezes é do início, às vezes é do fim, não tem padrão para você lembrar. A proteção surgiu quando estava rolando um golpe de um vírus, entre aspas, que abria os boletos e mudava o destinatário do dinheiro. Então, para diminuir o número de processos, os bancos começaram a confirmar o destinatário do dinheiro e os emissores a bloquear os boletos. Caramba, cara, eu não sabia, que bizarro. Eu também não. Isso olha, parabéns, primeiramente, pra quem teve essa ideia, genial, mas que safadeza, hein? Eu também não sabia. Ainda bem que eu quase não uso... Ou melhor, eu não uso boleto de e-mail pra pagar nada. Já falei, acho que no último episódio, né, que eu uso aquele rastreador de boletos do Nubank e etc. Muito útil. Então... Tanto que teve uma vez que eles emitiram um boleto com um nome estranho. E aí eu fui ver, se eu não me engano... Eu não me lembro de qual loja que foi. Mas saiu um boleto com um nome um pouco estranho. E aí eu descobri que esse nome estranho era de uma afiliada da empresa e por aí vai. E aí, por algum erro muito estranho do Nubank, o nome estava errado, mas o CNPJ estava certo. E aí eu fiz o pagamento e foi tudo direitinho. Mas eu não lembro qual foi a última vez que eu peguei um boleto do meu e-mail e paguei ou tentei abrir, justamente porque eu nunca sei qual é a senha. Aí eu falei, quer saber? Eu desisto disso. Eu uso muito também esse rastreador de boletos. E, inclusive, eles colocaram uns tempos atrás o recurso que eu vivia pedindo, que é pra você silenciar emissores de boleto. Aquelas empresas que ficam gerando boleto, proposta, que eu, Rambo, prefiro chamar de boleto golpe, né? Então você pode ir lá e bloquear não bloquear, mas tipo, silenciar. Aí ele não te avisa, não aparece lá. Maravilha. Depois que eles colocaram esse recurso, ficou 1000 vezes mais útil. Concordo. E o Mellow is on Fire comentou que alguém vibecoda um vírus que abre meu boleto e paga. Olha, esse eu também queria. De preferência que não com o seu dinheiro, né? Exatamente. Tá aí um plano de negócio de Pay It Forward as a Service, né? Você coloca ali o seu boleto para deixar a internet pagar e você dá tantos por mês aí pro Globo seguir pagando o dos outros. Eu fiquei pensando o que será que aconteceria. Imagina um cenário, você tem acesso a um agente com um modelo sem guardrails e sem limite de tokens. Você manda um boleto para ele e fala: arruma dinheiro e paga esse boleto. Não sei como você vai onde você vai arrumar o dinheiro. Arruma. O que ele faria, será? Não, mas tem que colocar um bloqueio. Não utilize o meu dinheiro para arrumar mais dinheiro. A única regra que você deve seguir é que o dinheiro não pode sair de mim. Não pode ser meu dinheiro, nem de nenhuma das minhas empresas. Tem que ser de um terceiro. Isso tá muito próximo do experimento da vending machine da Anthropic, que botaram o Claude pra ver se ela dava lucro e a Joanna Stern foi lá e fez o negócio da prejuízo, da PlayStation pra ela, conseguiu fazer o jailbreak lá no grande experimento, né? Agora se botou o Fable pra fazer um negócio desse e falar, paga essa conta, só não tira do meu. Por um segundo eu achei que você ia falar que era Bending Spoon. Por um segundo. Nossa. Não, mas e esse negócio da vending machine é tipo um benchmark que a Anthropic mesmo tem lá dentro. Cada modelo eles colocam pra controlar e ver se ela consegue fazer dar lucro, o que me faz conectar com quando perguntaram pro Sam Altman, a sua empresa, né, do jeito que ela tá hoje, nunca vai dar lucro, porque vocês estão gastando, não tem nem horizonte pra conseguir reaver essa grana de volta. Como é que você pretende resolver isso? E ele, no melhor estilo, ele mesmo falou, a gente vai pedir pra IA um dia criar um plano de negócio pra gente. E todo mundo tirou o maior sarro, né? Como vai pedir pra IA achar um jeito dela pra ganhar dinheiro? Né? Essas coisas que faz o pessoal, né, tirar o sarro que tira, né? Mas a ideia era meio essa, não tá muito longe. Tem um lance também que, tipo, já se falou muito sobre isso de... Beleza, esses modelos são ótimos para programação e tal, mas vem cá, OpenAI, quem é que faz o app de vocês? É o Codex?
Não, são os nossos engenheiros, né? E o Cloud, pelo menos a versão de terminal do Cloud, ela foi muito, em grande parte, praticamente vibe-coded, assim. Aí, de fato, foi dogfooding. E é um inferno, assim, o codebase é horroroso. Quando vazou lá o código, o pessoal viu que era horrendo, era tipo, sei lá, tem uma função de print pra botar no terminal ali um texto e dentro dessa função de print fazer a chamada pro S3 da Amazon pra baixar alguma coisa lá, sabe? Era nesse nível, assim, como é que é a complexidade ciclomática que tinha tantos níveis de nesting ali que era impossível você decifrar o que estava acontecendo. Ou seja, o código-fonte já era obfuscado por padrão, assim, não precisava de ofuscação extra. E aí eles mexeram bastante depois e deram uma melhorada. Mas tem essa questão curiosa aí. Agora, sobre como a gente lida com senhas, o César Miller falou: essa semana eu estava dando uma geral no meu OnePassword, pois estou planejando migrar dele para algo mais barato e me veio a dúvida. Como vocês têm lidado com as passkeys? Eu tenho cuidado de não armazenar os meus one-time passwords junto das senhas por medo do acesso indevido, mas ter as passkeys, seja no OnePassword, seja no Apple Keychain, acaba quebrando um pouco esse princípio, além de ser meio difícil fazer backup deles nesses serviços. Tenho certeza que o Coca teria uma excelente resposta, #saudades, e sim, também estamos com saudades. Inclusive ele mandou um pedido aqui: fica Giva quando ele voltar. Sim, o Giva vai ficar, tô falando aqui, não tem escolha. Mas enfim, voltando ao assunto, como que vocês lidam com isso? Eu acho que a nossa resposta vai ser decepcionante. Tipo o lance dos backups. Acho que a gente, por muito tempo, a gente tentou ter framework para todo esse tipo de mudança de coisa, como é que a gente passava a adotar essas mudanças, etc. Mas eu não sei vocês, a minha sensação é que tem mais mudança do que eu tô disposto a lidar. Todo dia tem um negócio novo pra mudar tudo e vira de ponta cabeça, e passkeys, sem dúvida alguma, melhora, facilita, é uma maravilha. Quando começou a aparecer, eu falava, depois eu vejo que eu não tinha exatamente certeza de como é que ia funcionar, né? Essa parte tava ainda meio no começo, mas ultimamente as passkeys estão me vencendo pelo cansaço. Então eu vou fazer login no site, pela milésima vez, tá lá, você quer? Põe passkey, beleza, bota o dedo aqui no Touch ID, vai, beleza, satisfeito? E pronto, e tá funcionando. Então, o meu framework tem sido o cansaço para essas coisas. Eu só não tô usando passkeys ainda para as coisas que eu e o Rambo temos compartilhadas aqui na Gigahertz, porque eu tenho certeza que ia funcionar. Eu não sei como, e se der errado, nem eu nem o Rambo temos tempo de parar para lidar com isso. Então, deixa, uma hora a gente resolve isso. O OnePassword, como já é uma conta empresarial, teoricamente você adiciona uma passkey ali e os dois podem usar. Teoricamente. Exatamente. Teoricamente não funciona comigo, como a gente já sabe aqui. Então não cheguei perto. Porque até no Apple Passwords já você pode ter coisas compartilhadas, inclusive passkeys, né? Então deveria funcionar. Mas tá funcionando assim, deixa quieto. Exatamente. Então eu tô, aos poucos, conforme eu tô fazendo login nos sites, e eles falam, quer? Eu falo, tá bom, quero. Então eu tenho adotado desse jeito. Eu sei que até apareceu esses dias um site que compila sites e serviços que não aceitam passkeys, pra tipo aponta e ri e faz passar ridículo publicamente na internet, porque até hoje vocês não têm, sabe, um negócio desse. E é tipo, não sei se eu tô sendo injusto com a Netflix, mas empresas do tamanho de uma Netflix, por exemplo, que não tem suporte a passkeys. Eu vou deixar aqui na descrição o site whyknowpasskey.com, sabe, um negócio desse, é bem tirando sarro mesmo. Muito bom. E, enfim, né, os que pedem pra colocar passkey, eu coloco. Até hoje tem dado tudo certo, mas não fiz nenhum teste com nenhuma compartilhada. Eu habilitei nas minhas principais contas assim que saiu. Então, anunciaram passkeys, nas principais contas eu coloquei. Só que eu utilizo no OnePassword, então todos os meus passkeys estão lá, menos o da Apple, que eu deixei dentro do senhas da própria Apple, porque eu não faço a menor ideia. Foi alguma decisão meio burra minha, talvez, ou foi algum momento quando eu fui configurar e aí apareceu senhas, eu acho que eu deixei no senhas, enfim. Fez uma confusão generalizada. Então, Giva, se você está se referindo ao Apple ID... É do Apple ID. Você não tem opção. Não tem, né? Então foi isso. Inclusive, é algo que a galera já vem reclamando há muito tempo. Mas é porque foi um lance assim, a Apple implementou no Apple ID meio que antes de passkeys serem um padrão. Eles já implementaram.
E aí meio que ficou associado com o keychain de um jeito, tipo... É um negócio meio... É pesqui, mas não é pesqui, sabe? Exato. Pesqui de Taubaté, assim. Então, não dá pra garantir, então, mas enfim. Então é por isso que não foi culpa sua. Mas assim, não é algo que me incomode. Que eu prefiro deixar separado a Apple. A maior parte do controle de senhas que eu tenho do Apple ID eu deixo fora mesmo. Porque eu acho que hoje seria a conta que mais me impactaria se eu tivesse algum problema. Então eu prefiro deixar separado. Mas a maior parte dos meus passkeys estão no OnePassword. No início eu corri atrás de vários serviços para colocar e tal. Com o tempo, igual o Mendes, fui vencido pelo cansaço. E agora parece que os sites estão mais inteligentes. Você entra, ele já pergunta se você quer adicionar automaticamente. Eu só clico em Next e Finish, porque tá bem integrado com o OnePassword. Então tem sido isso. Eu tenho migrado aos pouquinhos pelo cansaço também. Tem acontecido algo que eu até comentei com vocês que eu achei muito bizarro e até agora eu não sei explicar, mas teve 2 serviços que eu fiz login recentemente que simplesmente criaram uma passkey sem eu pedir, sem eu autorizar, sem eu fazer nada. Simplesmente eu entrei e aí... Opa, criamos uma passkey pra você, valeu. Surpresa! Valeu, falou. E aí a próxima vez que eu fui entrar, tava lá a passkey. Só que não é uma passkey que substitui a autenticação por usuário e senha. É uma passkey que é usada como two-factor, que também é uma questão, assim, em teoria não. O objetivo da passkey é substituir a senha, o usuário e a senha. Então é para você não ter usuário e senha. Mas tem muito lugar que implementou como two-factor. Então, em vez de você ter lá os códigozinhos que vão trocando, você tem a passkey. O que, ok, é bom também, mas não é o objetivo da passkey. O objetivo da passkey é substituir a senha. Inclusive, existem muitas confusões envolvendo passkey. Parece um filme da sessão da tarde, né? Essas passkeys vão aprontar grandes confusões. Mas assim, o que eu quero dizer aqui pra todo mundo é, na dúvida, use passkey. É melhor que usuário e senha. Agora, se for para usar como two-factor, aí meio que tanto faz, porque daí você vai ter um usuário e senha de qualquer forma e você vai ter lá o seu aplicativo autenticador. Sobre o que eu faço, eu vou ser hipócrita, porque eu sempre falo sobre segurança por obscurecência, obscuridade. Essa parte da minha segurança operacional eu não detalho, mas eu tenho os meus métodos, então isso eu vou preferir deixar quieto aqui, que eu não quero divulgar informações desnecessárias. Mas usem passkeys, é isso que eu quero falar aqui. E podem mandar aí, quem tiver dúvida sobre... Não dúvida de como eu crio uma passkey, mas assim, vocês têm preocupações, dúvidas de como funciona? Por que é melhor que senha, etc. De repente a gente compila e bate um papo mais aprofundado sobre isso. Agora, sobre aquela discussão... Eu vou fazer aqui um asterisco, tá? Sobre a discussão sobre o Small Business Program da Apple. Um ouvinte anônimo mandou 2 follow-ups. Eu vou ler o segundo primeiro, tá? Na verdade, não é o Small Business Program que eu quis falar. É sobre o uso do Private Cloud Compute que o Rambo não conseguiu o pré-requisito para poder se qualificar. Então, toda vez que eu falar aqui que ele mandou sobre o Small Business Program, vocês entendam o Private Cloud Compute, tá? Só lembrando, é sobre o acesso ao Private Cloud Compute para pequenos desenvolvedores, que o limite é de 2 milhões de downloads na história de um app, e eu descobri por causa disso que o Chibi Studio supostamente já teve mais de 2 milhões de downloads, embora eu não consegui confirmar essa informação. Siga em frente. E isso é para poder acessar lá nos servidores da Apple a IA dela sem ter que pagar a mais. Acima desses 2 milhões de downloads, aí você nem tem acesso. Enfim, não, já explica. Não é sem ter que pagar mais. Ou você tem acesso ou não tem. É isso. Não tem nem opção de pagar. Ok. Então vamos lá. O ouvinte anônimo falou o seguinte. Eu tô supondo, já que eu não encontrei informações que possam corroborar essa minha teoria, mas sobre essa quantidade de downloads, talvez, como o próprio nome descreve, é um Small Business Program, que não, né? É o Private Cloud Compute lá. É o Small Business Program e não um Small App Program. Então, talvez a quantidade de downloads a que eles estejam se referindo seja o total combinado de todos os aplicativos. E vamos supor que uma empresa tenha 2 apps
e cada um possua 1 milhão de downloads, então já estaria fora desse programa porque tem 2 milhões. Essa aqui é a hipótese que ele está levantando sobre esse limite. Então, não precisa levantar a hipótese porque a Apple deixou bem claro. Se você tiver um app que teve mais de 2 milhões de downloads. É isso. Um app. Não, tipo, se um app seu passou de 2 milhões de downloads, você não se encaixa nos critérios para usar o Private Cloud Compute. Não é se a soma de todos os apps. Então, e mesmo se fosse, eu só tenho um app. O Chip Studio é o único app que os downloads do AirBuddy, por exemplo, não contam porque ele não tá na App Store. E não é nem de iOS também, então, enfim. Mas mesmo se fosse a soma de todos, também não explicaria a minha situação. Mas não é que assim, não é por app, porque determina o acesso da sua conta como um todo. Mas você só precisa de um app que tenha mais de 2 milhões de downloads. Só que o problema é que ele não tem, segundo os números da própria Apple. Então, e eu mandei o suporte lá pra eles pedindo explicações e eles jogaram pra DevNo o meu e-mail lá. Foi pro limbo e não estão nem aí. Mas eu falei, se eu tivesse nos Estados Unidos, eu ia lá na Suprema Corte lá, como é que eu ia fazer que nem a Epic Games. Eu quero que explique aqui pra mim, porque se vocês estão falando que tem mais de 2 milhões de downloads, eu quero que vocês me mostrem os 2 milhões de downloads, porque os números que vocês mesmos fornecem não tem 2 milhões de downloads. Então continuamos nesse impasse. Mostrar um por um. Eu quero ver um por um. Eu quero que o Tim Cook venha aqui e conte que nem moedinha. 1, 2, 3. Ele tá com tempo livre, né? Tá fazendo reunião, tá dando entrevista, fazendo videochamada com a Europa, então sem insistir. Muito bem, a seguir a gente vai falar sobre mais um app vibe codado pelo Mendes. Inclusive, eu testei ele aqui, tá bem interessante. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando esse episódio do ADT e oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente um Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. E com a ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. E já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer país do mundo é ótima porque você acessa o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/dt e com esse link você vai levar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Muito que bem. Agora eu quero saber de você, Mendes, porque logo no começo dos Coding Agents, quando tudo era mato, você fez umas brincadeiras ali com o vibe coding e tudo mais. Quer dizer, no começo mesmo, quando era tudo mato, você desistiu que ainda estava muito... né, não estava muito legal ainda. Mas depois você fez lá o seu app para te notificar quando muda os sites e tudo mais. Mas agora que a coisa já está bem mais avançada, você vibe codou mais um app, então a gente quer saber tudo, conte tudo pra gente, como é que foi, que app é esse, o que ele faz, como foi a experiência, se você teve vontade de jogar o Mac pela janela e claro. Depois que o quê? Passou a envolver o Xcode, mas já conta essa parte, né? Teve isso, foi isso lá no passado, né, que eu usei tanto o Codex, que é o programador automático do chat da OpenAI, quanto o Cloud Code, que é o programador automático da Anthropic, para fazer o mesmo app. Fiz a rinha dos dois para ver quem fazia melhor. E acabou que o Cloud ganhou. Ele fez o app que eu estou usando aqui até hoje, que é o que eu cadastro uma série de sites, de endereços, e boto uma janelinha para ele a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, etc. Se mudar alguma coisa, você me avisa. E ainda com uns prompts, tem uma análise de IA dentro do app, baseado nos Apple Foundation Models, para analisar o que mudou. Que eu falo, isso aqui, se mudar alguma coisa no cabeçário, ninguém se importa. Eu quero saber se tem uma notícia nova, esse tipo de coisa. E funciona bem, né? Isso foi, sei lá, faz uns 6 meses, uma coisa assim. E assim, eu brinquei que funciona bem, me ajuda.
sai, não vou dizer todo dia, mas toda semana sai pelo menos uma matéria no 95EC, primeiro em relação aos outros sites que cobrem Apple também, por conta disso, porque sai um negócio, eu sou alertado, eu vou lá, faço notícia, pá, tá no ar, né? Então, me ajuda, foi um ganho real por uma necessidade que só eu sei que mais gente tem alguma coisa parecida, mas essa específica só eu tinha, porque eu nunca vou lançar. Isso tá aqui, quem quiser uma coisa, olha só, dá pra fazer o próprio hoje em dia, né? Com os programadores todos de IA, né? E eu tenho passado a colocar um pouquinho de dinheiro em BDRs, investimento de novo. Fazia muito tempo que eu não mexia com nada disso, e agora eu tenho colocado isso também, né? Como ainda é novidade, ainda tô naquela fase de querer saber o quanto variou durante o dia. Se tá variando, se tá subindo, se tá descendo, né? Minha intenção não é ficar fazendo malabarismo de ação. É comprar e esquecer, na medida do possível, que esse dinheiro tá lá, e daqui a muitos anos, com sorte, vai ter subido. É essencialmente isso o plano agora, né? Essa é a minha estratégia de investimentos também, pra quem estiver curioso. Exato. Se tivesse feito isso antes, olha, tava diferente a situação. Mas enfim, né? Aprendi. Tem lição que a gente aprende de outros jeitos, né? É. E agora tá lá esse dinheiro parado. Mas é legal saber se tá subindo ou descendo, né? Me ajuda a ficar de olho em... Eu não vou falar nem em que ações que eu tô investindo, porque não faz sentido. Vai parecer que eu tô recomendando aqui. Então, eu vou falar do jeito bem geral, tá? Nada que a gente fala aqui é recomendação, dica de investimento. Pelo amor Fale de Deus. com um consultor financeiro, contador, advogado, etc. A única dica que eu dou de investimento é faça o contrário do que eu faço, que vocês vão ficar ricos. Mas eu uso um aplicativo faz muito tempo no iPhone, que é do investing.com. E é um app que ele completo é super caro, tipo, sei lá, R$600 por ano, uma coisa assim, né? Quando tá com 35%, é sempre aqueles apps que é caro, mas tá com desconto. Mas mesmo assim é caro. E pra olhar de vez em quando, daí ele tem um monte de análise pra saber quais as ações que você tá de olho estão superestimadas, subestimadas. Não quero nada disso. Quero saber o quanto de dinheiro tá pra cima ou pra baixo no dia. E ele tem um widget que informa a porcentagem da variação das ações. Não é o que eu queria. Eu quero saber a grana, o valor final no bolso virtual, né? Você não paga boleto com porcentagem, né? Exatamente. Você paga com dinheiros. Exatamente isso. Até pra ter uma ideia melhor disso, né? Claro que se a ação tá subindo, eu sei que é mais, mas quanto? É o que eu queria saber, né? Eu falei, tá aí, vou tentar. Eu sei que pra fazer um app pra iPhone ia ser mais complicado, porque ia precisar ser certificado, não sei o que lá, ia ter que instalar. Eu falei, quero uma coisa mais fácil. Eu falei, eu tô usando o Codex, porque eu já assino o ChatGPT mesmo, não tô assinando o Claude, então, Codex. Faz pra mim um aplicativo que seja um item de menu bar do macOS e que eu cadastre quantas ações eu comprei quando, e você integra com APIs de graça para checar valor de BDR, preferencialmente uma que tenha uma taxa de atualização intensa, para eu saber o mais próximo possível do tempo real como é que tá, e mostra no menu bar quanto que tá. Só isso. Aí, esse primeiro pedido, ele passou 1 hora e pouco fazendo. Aí ele fez. Aí tava mais ou menos, aí eu fui... tá. A hora que gerou só isso, né, eu botei lá as ações que eu tinha comprado, quando que foi, e beleza. Aí eu comecei a pensar... Aí, na hora que dá certo, você fala, eu quero continuar brincando, né? Aí o app foi expandindo pra... Tá, agora implementa... Eu quero ver o gráfico do dia, como é que tá a variação da ação. Aí ele fez. Falei, agora me mostra o dia, uma semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos. Aí ele fez. Falei, tá, agora no gráfico, faz uma coisa que eu sempre quis em aplicativo de ver ação que nunca teve. Agora tem. Que é, no gráfico, mostra o dia que eu comprei a ação. Pra eu poder clicar e a partir daí ver uma variação, uma coisa assim. Aí ele colocou. Aí eu fui deixando, agora eu quis deixar mais próximo do comportamento do aplicativo de ações nativo da Apple, porque ele é excelente, né, de você poder clicar e fazer, né, ir arrastando e vendo. Ficou igualzinho o gráfico. Ficou, o começo ele se bugou inteiro, foi muito engraçado. Porque ele calculou alguma coisa errada, então a hora que eu clicava e arrastava, ele gerava os valores ao contrário, então ficava tudo menos o gráfico verde, sabe? Parecia que tava invertido um dos eixos. Aí ele foi fazendo, foi melhorando, e essa parte ficou beleza. Eu falei, tá, agora eu vou fazer o seguinte, se eu for cadastrar uma ação nova, eu quero digitar o nome da empresa, ao invés de eu digitar, sei lá, a APL34, que é a BDR da Apple, eu quero digitar Apple. E você vai lá, procura, vê que é a APL34, você preenche isso. Aí ele fez. Falei, agora, faz o seguinte. Quando eu digitar Apple, você me sugerir a APL34,
você também cadastra a ação nos Estados Unidos. E você mostra no relatório da BDR como é que tá a ação no dia dos Estados Unidos também. Pra eu poder ter uma ideia, né, dessas duas coisas que elas estão associadas. Aí ele fez, agora o dólar, porque a BDR varia também de acordo com a variação do dólar. Mostra isso também. E ele foi expandindo a partir daí e tá funcionando bonitinho. Faz umas 2, 3 semanas que eu tô usando. Compartilhei com meu irmão, ele vem usando também. E aí, desde o começo, eu pensei, eu não vou lançar esse aplicativo, assim como o outro. Ele é pra ter aqui, porque eu não quero ter que dar suporte. Eu não quero ter... Não, eu tô fazendo aqui pra mim, sabe? É pra mim, é só pra mim. É pra mim, é. Aí eu mandei pro meu irmão, em 30 segundos, ele pediu umas 4 ou 5 coisas que eram muito boas. Eu coloquei no aplicativo, ficou melhor ainda. Suporte a mais coisa do tipo, esconde os centavos no menu bar. Que não precisa, né? Eu falei, tá, dá pra esconder. Opa, agradeça ele, porque eu desliguei isso aí também. Porque aí ele ocupa menos espaço ainda. Sim. Ali na menu bar. Aí ele falou, sabe o que eu queria? Que ficasse ou verde ou vermelho o valor do dia, se tiver positivo ou se tiver caído. Aí tem lá a opção de você ligar ou desligar isso, senão fica só com um menos ou sem nenhum sinal, porque aí já você deduz que tá positivo. Aí coisa do tipo, de fim de semana eu não quero ficar olhando pro valor que era na sexta-feira. Então, um botãozinho ali que ele põe um losango pra esconder o valor ali, pra ele ficar só um pontinho ali na menu bar. O meu eu coloquei nesse modo aí, eterno, porque dá muita ansiedade ficar vendo o número ali. É? Então deixa só o iconezinho, aí quando eu quiser eu olho. E aí coisa do tipo, eu tinha feito, né, até hoje eu fiz 2 compras de 2 lotes de ação, né? E o meu irmão, ele tinha feito a mesma ação da mesma empresa em compras separadas. Ele falou, tô sentindo falta de... né, ele precisou cadastrar a mesma ação 2 vezes com coisas diferentes. Eu falei, então tá bom. Codex, quando for compra de a mesma ação em dias diferentes, põe o consolidado, põe o separado, a média, porque depois aí eu comecei a pensar em quando for vender a ação, fechar essa posição, né? Eu quero poder guardar isso também, fazer esse acompanhamento também, né? Aí criei uma terceira aba no aplicativo, só de posições fechadas. Aí no aplicativo tem o suporte a vender só um pedaço das ações, você coloca o preço, enfim, tá expandindo lateralmente. Aí o que tá cretino é a taxa de refresh do preço das ações. Tá 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos ou pausa. Não faz sentido. Só vou mudar pra 15 segundos ou 5 minutos ou pausa, sabe? E aí houve uma coisa que... A última coisa que eu coloquei antes de desempolgar, que eu já falo por quê, foi eu falei de um cooldown period. Que é isso, a hora que o mercado tá fechado, não precisa ficar atualizando a cada 5 segundos como é que tá o preço da ação. De fim de semana, não precisa também. Aí pus lá, faz um auto-refresh de acordo com o tempo que vai estar pausado. Ele pôs o auto-refresh, mas não pôs que tempo. E até pensei em tentar fazer automático, ver aqui, mas tem dia que o mercado americano abre, que aqui não abre, tem dia que aqui abre o mercado... Tem aí o horário de verão, aí muda, eu não quis... correr o risco de ficar desatualizado isso, então vou colocar manualmente ali, que é o horário que começa e que é o horário que termina atualizar. E beleza, e vai ficar isso, né? Eu não tô falando de propósito o nome desse aplicativo, e nem o ícone, que ficou mó legal. Ficou ótimo. Porque vai que eu mudo de ideia e resolvo lançar. Nesse momento eu tô na dúvida. Porque E assim, mexe com dinheiro. Vai ter um aviso gigantesco pra pessoa clicar, assinar em 2 vias e me mandar uma cópia. Que ela não vai tomar nenhuma decisão na vida dela de acordo com a informação que eu presto no aplicativo. Nunca. Ele é para fins informativos e só, né? Mas tem a ver com quanto que a pessoa, né, vai acompanhar e se sumir o valor que tá lá, né? Se a pessoa zerar o negócio, então teria uma responsabilidade um pouco maior se eu fosse lançar mesmo o aplicativo. Aí eu mandei pro Rambo e... o Rambo falou, isso aqui com widget seria legal, hein? Eu falei, nossa, verdade, né? Além de ter ali no menu bar, colocar um widgetzinho pra se a pessoa quiser ali no desktop. Vai até ajudar que a hora que eu for fazer a versão dele pra iPhone, pra substituir o widget do Investing.com, que foi que começou essa história toda, já vai estar mais estruturado, né? Eu quero deixar ele redondinho pra Mac, pra depois, eu suponho que vai ser mais fácil transpor pro iPhone, porque ele já vai estar redondinho pra Mac, né? Se eu quiser, inevitavelmente eu vou querer adicionar coisas, mas são menos coisas pra adicionar nos 2, basicamente, né? Aí eu falei, Codex, vamos fazer widget? Ele falou, olha, pra fazer widget, eu tentei aqui e não deu, porque você não tá com o Xcode instalado. Eu não tava usando, eu tirei o Xcode do Mac. E precisa do Xcode, porque tem a validação do certificado do não sei o que. Falei, tá bom, instalei o Xcode. Ele, agora eu consigo. Não consegui porque tem o certificado, a validação da assinatura do certificado. Se precisar ir aqui no Xcode, aqui, você clica aqui, então você põe e vai ter o certificado. Aí eu fiz isso. Ainda tava... Não deu. E eu não sei exatamente como é que é a minha conta do Apple ID em relação a gigahertz, porque ela está associada, eu acho. E eu não tenho uma conta paga
de desenvolvedor. Você é membro do time, só que aí quando você é membro de um time, você pode ser várias roles, né? E aí, eu não sei se você é um dos roles que tem acesso a essa parte de assinatura de código. Então. Isso é um negócio à parte. E aí, então... E um detalhe antes que eu me esqueça. Se porventura um dia você quiser lançar esse app, você provavelmente vai querer pedir pra ele mudar o bundle ID do app. Porque o bundle ID sim, é com.codex. alguma coisa. Tá. E ele só tá que quando você mudar, os seus dados que você já tem, vão sumir. Porque Sim. vai mudar onde armazena as coisas. Então essas coisas você vai me ajudar depois a fazer. Mas aí chegou na hora do certificado, aí o Codex falou, putz, tem alguma coisa travada aqui desse certificado, faz o seguinte, deleta o que tá lá e vamos criar um novo. Tá bom. Aí eu deletei o que tava lá, ele não deleta, ele saiu do... Na verdade, ele falou, você quer que eu tire aqui do keychain? Eu ainda perguntei, você tem certeza que você quer fazer isso? Parece uma coisa séria. Aí ele falou, não, eu vou aqui verificar antes, durante e depois pra garantir que eu só vou deletar isso, não vou tocar em mais nada, depois vai tirar de lá, você consegue fazer o certificado novo. Eu falei, ótimo, manda bala. Aí ele fez, tomando um cuidado, foi lá, checou o SHA, não sei o que lá, pá, deletou. Ele falou, cria um novo. Aí eu vou lá criar um novo, o meu antigo tá lá só semi-transparente. Eu não consigo deletar porque ele não acha mais, e eu não consigo criar um novo porque tem esse pendente que não existe mais, que tá lá semi-transparente. Aí o Codex falou, sei lá, velho. Eu sei o que eu tô fazendo. Aí depois que ele faz a besteira, daí... Não sei. Aí eu falei, tá, mas e agora como é que resolve? Aí ele, você pode, né, vai num outro Mac. Eu falei, não tem outro Mac. Eu só tenho, minha conta. O que eu criei agora? Aí eu entrei em contato com o suporte, tentei explicar essa situação. Falei, o Codex me mandou fazer negócio, o diabo me mandou fazer, sabe? O Codex mandou fazer negócio aqui, não sei o que lá, o certificado tá que não tá. Eu tenho uma conta que eu acho que tá associada a Gigahertz, mas eu não sou o dono dela. Me ajuda. Aí, isso foi na segunda-feira. Até 2 dias a gente dá o retorno. Até agora nada. Eu nem abri. Né? Vai ser que nem o meu e-mail lá sobre os downloads do Chib Studio. Exato, na hora que você falou isso, eu falei, a gente vai trazer de volta esse assunto. Então, aí sim, dá vontade de jogar na parede, não mexi mais no app até aí e pronto. Daqui a pouco eu empolgo com isso de novo, sabe? Tá vendo tudo tão bem. A hora que ele falou de baixar Xcode, eu falei, pronto. É agora que vai dar o problema. Porque vai depender de uma parte técnica que eu não tenho. Afinal, vibe coding é isso. Você pede, ele faz, se funcionar, beleza. Se não funcionar, você parte pra outra. Então, aliás, tá assim. como é legal, né? Porque o Giva deve ter tido uma coisa parecida. Inclusive, eu tô entrando na conta da Gigahertz aqui pra ver se você tem lá o negócio. Mas tem isso de... Porque se eu fosse fazer algo assim, e o Giva provavelmente também, a gente já pensa na arquitetura do app... Onde que vai armazenar as informações? N questões. O Mendes não. Ele e qualquer pessoa só que faz. vai fazer na vibe, né? Tipo, eu quero isso. Exato. Se vira. Eu não sei o que eu não sei dessas coisas, sabe? Tem que ter um monte de pré-requisito pra saber que eu não sei que eles existem, então... Mas isso é uma coisa que eu quero tentar fazer mais. Porque eu quero ter essa experiência também, né? Nem que depois eu olhe e fale, ficou uma porcaria, mas eu quero ter essa experiência, porque o meu uso maior, assim, dessas coisas, hoje em dia é bem profissional mesmo, assim, eu direcionando muito bem o que é para ser feito, geralmente num código já, num app, num projeto já complexo, para destrinchar ali e tal, tanto é que eu só uso no modo extra high, porque qualquer coisa abaixo disso não serve, não funciona direito. Eu também. Se tem o extra high, vai aí, filhão. Você me mandar um ponto, você vai calcular esse ponto, vai queimar a GPU, sim. Eu abri o Xcode agora aqui, aí eu cliquei no Certificate Apple Development, ele criou um novo. Ele não conseguia nem fazer isso. Ainda tá grayed out o outro lá. Não vou mexer em nada. Depois eu faço uma videochamada com o Rama, a gente se resolve. Mas agora vejo uma luz. Essa parte de assinatura, de conta de developer e tal, tem uns caches bizarros, às vezes. Tem muita coisa que você vai ver nos fóruns de desenvolvedor da Apple, tipo, espera umas horas aí que resolve. Tem muita coisa que é assim. Pior que eu ia falar exatamente essa frase, espera um pouquinho, porque isso aí tá com muita cara de cache. Inclusive eu olhei aqui agora e a sua conta tem acesso à parte de certificados e coisa, porém aí no Xcode você tem que ver se você tá mexendo ali na parte da sua conta pessoal
ou com eu criei time no Gigahertz. meu time, tipo, time de eu só, sabe? Não foi na Gigahertz, que tem 2 opções ali no Xcode. Personal Team, acho que continue nesse, inclusive, porque... Ah, é? Não vou, né? Não apaga o certificado da Gigahertz, por favor. E lá quando eu vou lá no Apple Developer, eu não consigo nem entrar em uma área que seja esse meu Personal Team. Então, não existe. Não, aí é que tá. Porque esse Personal Team não é uma conta de developer. É tipo... É Playground só. Uma migalha que a Apple deixa ali. Qualquer um que tem um Apple ID, você pode assinar coisas pra rodar nos seus devices. É isso, basicamente. Então, se você quiser levar isso minimamente mais a sério, aí vai ter que ter uma conta de developer. Ou usa a conta da Gigahertz também. Mas aí vai ser outra coisa pra mudar e quebrada. Não. É exatamente por isso. Se eu fizer uma bobagem, é só comigo. Se eu fizer uma bobagem com a Gigahertz, é o nosso mercado, nosso trabalho. Então deixa. Então tá assim. Tá, o Rambo pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu acho que esses certificados são atrelados justamente ao seu Bundle ID que você criou. Então, se você pretende lançar esse aplicativo um dia, talvez já seja legal você criar um Bundle ID definitivo agora. Porque, se eu não me engano, é tudo meio que atrelado ali, meio... mas não tem como lançar não tem como lançar um app com Personal Team. Sim, necessariamente tem que ter uma conta de developer. O Bundle ID, tipo codex.com. Exato, mas é porque o que eu tô falando é que, assim, quando ele for lançar no futuro, ele vai ter que trocar o Bundle ID. E ele vai ter que trocar o certificado de segurança. E aí vai ter que trocar o certificado XYZ. Então, tudo isso que você tá passando agora, lá na frente vai ter que passar de novo. Mas você pode trocar o Bundle ID sem trocar o certificado, isso dá. Dá pra trocar? Porque agora eu fiquei só na dúvida com isso mesmo. E na verdade, esse Bundle ID que você define quando você cria o app com a conta pessoal e tal, ele não existe na prática. Ele é só uma coisa local do seu Mac que aí... Porque tanto é que você não consegue colocar, tipo, iCloud, coisas que usam serviços da Apple, porque não existe. É só um app pessoal para você rodar nos seus devices. E aí, quando você cria um Bundle ID associado ali a uma conta de developer mesmo, e aí você adiciona recursos tipo iCloud, coisas mais avançadas, aí ele registra esse Bundle ID com a Apple. E aí você passa a ser uma coisa oficial, digamos assim. E eu sei que mudar isso é infernal. Por isso, inclusive, que até hoje o Bundle ID do Instagram é Bourbon, que é o primeiro nome do aplicativo, era Bourbon, e até hoje depois que você lançou o app é impossível, acabou. Exato. E eu odeio, inclusive hoje eu me deparei com isso, eu tava mexendo com o App Purchase, que o Bundle ID do Chibi Studio é br.com.guilhermerambo.chibi-studio, sendo que poderia ser app.chibi, porque eu tenho o domínio chibi.app. Nem existia domínio.app quando o app foi lançado, né? Mas enfim, é uma pena. Então, mas assim, o resumo, a parte positiva é que todo mundo, pelo menos quem paga essas IAs que precisa ter a versão paga pra fazer, pense em qualquer coisa que você queira fazer um playgroundzinho e faz. Porque durante, até dá problema, é mó divertido fazer o negócio, né? E essa foi uma outra coisa também que eu até comentei rapidinho em algum podcast aí, que você criar o hábito, ou na verdade quebrar o modelo mental de você pede pro Codex fazer um negócio, ele faz e fica 80% que você queria, e aí você fala, nossa, esse app agora ele faz isso. Não é que esse app agora ele faz isso, dá pra você mudar, tudo que você quiser você muda, né? E tinha uma coisa que eu falei da parte semântica de centavos, acho que eu falei na hora de trabalho isso, que quando eu falei, tem aqui o valor, né, as unidades todas, e vírgula, centavo. Cria uma opção pra poder esconder os centavos. O que o Codex fez? Ele criou uma chavinha, né, de ligar e desligar. E a opção era esconder centavos. Então, quando eu ligava a chavinha, ele escondia os centavos. Quando eu desligava a chavinha, ele, ligava os centavos. Eu falei, não. E ficou assim por 2-3 dias, até eu me tocar. Eu falei, cara, eu posso pedir pra ele mudar esse comportamento. Agora é ligar, desligar os centavos. Faz muito mais sentido semanticamente do que ser cruzada essa lógica. É tipo o negócio do Word, ele quer sair sem salvar e quer salvar sem sair, né? Então, é isso de, o app não tá funcionando como eu quero. Cara, você pode falar, você pede, você vai tomar uma água, você volta, o negócio tá pronto, sabe? E agora que tá menos generosa a mesada de tokens, chegou algumas vezes que eu esgotei os tokens
da janela de 5 horas. O da semana ainda não. Então eu pegava... Foi de fim de semana mais que eu mexi nisso, né? Então eu pegava no sábado de manhã. O começo ele esgota muito rápido os tokens, que ele tá criando o app do zero, né? Ele tá escrevendo tudo ali. Tá gastando muito output, depois gasta mais o input. Exato. Depois, para fazer um ajuste, eu percebi que mesmo com ajustes que ele demorava para fazer, ou que eram até mais complicados que eu achava do que fazer o app tá lá, tá escrito. Então ele gastava menos tokens. Mas ainda assim, eu pegava o sábado de manhã, fazia um pouquinho e tal, dava, sei lá, 2 horas. Aí ele falou, ó, deixa esgotar aqui esse período, essa janela de 5 horas, depois você volta e faz mais. Eu não esgotei o de uma semana. Eu cheguei perto, faltou, sei lá, 12% pra acabar o de janela de uma semana. Mas de 5 em 5 horas... É até bom, né? Porque aí você, durante essas 5 horas, primeiro, você desbitola do que você tá fazendo ali, né? Porque é muito fácil também cair na tentação de só mais um prompt, só mais um ajuste, só mais um recursinho. Aí você olha pra fora, tá escuro, né? E também é o tempo de você gente, sair. Cuidem, porque senão vocês viram o cracudo do prompt. Fica babando na frente. Só mais um prompt. Eu perdi, eu deveria ter salvo esse artigo que fala exatamente sobre isso, que é a IA, você conversar com o ChatGPT, um Codex, ou seja lá com o que for, é a nova dopamina. É o novo scroll da rede social. Porque é muito fácil você viciar, você pede um negócio pra IA, ela te dá muito rápido, ela faz muito rápido. Então essa dopamina vicia muito rápido também. Olha, eu concordo, porém falou dopamina me perdeu. Porque isso virou a panaceia de qualquer coisa que você quer falar que é ruim. dopamina. Né? Tipo algoritmo. Dopamina é uma delícia, galera. Recomendo. Vocês precisam dela. Mas não caiam na tentação de ficar prompteando o fim de semana inteiro, a pessoa com o olho vermelho esbugalhado na frente do computador. Não, só mais um. E eu sei, faz uns 3 meses que saiu esse artigo, né, Arthur? Eu lembro desse artigo também. Eu vou deixar aqui na descrição, porque ele falava até, tipo do slot machine, porque é assim, né? Você faz o prompt, ele implementa. Aí a curiosidade é de ver como que ele implementou, como é que ficou. Aí que é o lance Será que ele conseguiu? De dopamina. Ou como foi mesmo. Teve agora que eu falei, eu quero isso aqui, eu não sei como. Vê como é que os aplicativos fazem, faz o acabou e faz igual, sabe? Aí ele fez, e ficou legal. Então, isso tem a curiosidade, mas tem que tomar esse cuidado, porque é muito tentador, né? Você seguir fazendo. E outra, enquanto você tá lá, isso é com qualquer tipo de trabalho. Desde que eu fazia motion, passei a fazer redação, com programação, a gente já falou aqui sobre você tá lá fazendo, beleza? Você sai, você vai dar uma volta, aí vem uma ideia. Aí vem algum jeito diferente que você pensa de fazer, resolver alguma coisa. Então isso ajuda também, né? Você distanciar para ter perspectiva de mais high level, isso ajuda a pensar melhor em recursos assim. Mas... tirando esse enrosco todo do certificado, saldo super positivo. Eu acho que não teria como esse app ter ficado tão bom em tão pouco tempo há 6 meses, com os outros codificadores todos. Aí eu fico pensando, imagina daqui a 3 anos. Imagina daqui a fazendo na mão, anos. Muito menos, né? Ah, não. Bom, você esquece. nem faria na mão, né? Sim, mas sim. assim, se eu fosse fazer esse app na mão, eu não ia ficar desse jeito em tão pouco tempo, não ia ter esse monte de recurso. Talvez estaria um pouquinho mais bonitinho, né? Mas que ainda tá um pouco queixo duro, mas isso enfim, tem que fazer uns ajustes, mas... E sabe o que eu tô adorando? Assim, eu poderia ter feito esse app usando o Codex da mesma forma que você, e aí agora eu pegaria o projeto no Xcode e eu ajeitaria a UI, que é o que eu gosto de fazer. Então eu boto o Codex pra fazer a parte chata que eu não quero fazer e faço a parte legal, que eu gosto de fazer. É muito legal isso. Equipes todas de empresas, pessoal de desenvolvimento tá fazendo. Né? Ao invés de você passar o tempo fazendo o código que um macaco poderia fazer, você deixa a máquina fazer esses cálculos e a hora que te entregar, você fala, beleza, agora começa a diversão. E faz ficar bonito, faz ficar melhor, faz ficar bom. Cara, um monte de issue de AirBuddy, por exemplo, de anos, assim, de coisas micro, assim, bestas, mas que para você sentar, achar no código onde fica, ver se não tem nenhuma implicação maior de você mexer naquilo e tal. Esse tipo de coisa eu mando pro Codex agora. Porque aí eu mando a issue pra ele analisa, acha o que tem que fazer, faz. Como eu disse, são coisas pequenas. Depois eu vou lá, reviso. Se eu vejo alguma coisa esquisita, eu peço pra ele esclarecer, que é isso aqui? Por que você fez isso? Aí às vezes ele dá uma bullshitada lá e aí eu não dou bola. Mas o mais legal é que assim, ele ficou meia hora ali fazendo o negócio, eu fui olhar, tá uma porcaria, ele não soube me explicar por que ele fez daquele jeito. Git, checkout, apaga tudo,
faz de novo, pronto, sabe? Não fui eu que passei uma tarde inteira mexendo no negócio pra depois ver que ficou uma porcaria e desfazer tudo. Então, isso que é o legal. E nesse meio tempo eu posso estar fazendo outra coisa que, é mais importante, muitas vezes. 2, é mais prazeroso do meu ponto de vista. E 3, é algo que eu sei que eu vou fazer melhor do que a IA por enquanto, pelo menos. Então acho que esse balanço para quem trabalha profissionalmente, você encontrar isso é muito legal. O pessoal da ATP falou recentemente, é como ter um colega de trabalho. Tá muito assim hoje em dia e eu tô adorando, tá muito legal. Sim, sem dúvida. E o principal de equipes mesmo que eu vejo é acelerando. Eu vejo muito o pessoal da Enter. A gente tem o nosso amigo lá do IA Sob Controle, o Felipe Lauer, que fala, a gente tá fazendo o trabalho que a gente faria em 1 mês, em 3 dias. E eu acredito. E são desenvolvedores extremamente talentosos, mas a escala que isso ajuda é diferente. E claro que não é. Você vê assim, a empresa mandou um monte de gente embora, tem 3 pessoas. Não é isso. Sabe, é colocado do jeito certo, tá acelerando mesmo. E eu que não sei nada, fazer um aplicativo que foi do 0 ao ponto, seja lá que ele esteja agora. Assim, dias trabalhados, enfim, dias dedicados a isso, foram 2, 3 finais de semana. Então daria uma semana de trabalho, basicamente, de verdade, né? Alguém que desenvolve mesmo, né? E eu tô... Porque eu preciso, já tá bom. Tô enfiando coisa a mais nele porque é legal ficar mexendo, sabe? Ele com 3 dias já tava beleza porque eu queria. Aí você começa a pensar meio lateral de recursos a mais. E tudo que o meu irmão pediu de fazer, putz, verdade, faltava isso. O gráfico, por exemplo, como eu tava fazendo no fim de semana, isso foi engraçado. O gráfico tava uma linha que, a hora que eu abri ali, era uma linha meio estável. Olha, sei lá, beleza, faz sentido, né? Não tem troca de ação hoje e tal. O que tava fazendo? O gráfico, ele partia do 0 e ia até o 600, 800, sei lá. Então a variação do dia era só um squigglezinho pequenininho, porque se você numa escala do 0 a 800 você gosta de variar 2, você não vê, né? Sim. Aí que ele falou, nossa, pode crer, tá partindo do 0. Que besta. Eu falei, vai, GPT, vai lá e faz o gráfico, né? O ponto alto e o ponto baixo do dia, bota uma margenzinha de cada um ali e essa tem que ser a parte visível do gráfico, senão fica impossível de ver. Aí ele fez e resolveu. Essas coisas mais visuais eu percebo que ainda deixa a desejar, por isso que inclusive parte de UI eu acabo fazendo, né? Às vezes eu peço pra IA fazer, mas eu sei que ela vai fazer meio, mais ou menos, e aí eu dou um tapa depois, porque por mais que o Codex, por exemplo, usando o MCP do Xcode, ele consegue pegar print do preview pra ver como é que tá, mas mesmo assim eu não gosto muito do resultado no fim das contas, e o Cloud também não me agrada. Né? Aquela UI meio... Fica uma UI de AI. Daí não fica tão legal. Então eu acabo fazendo sempre. Mas... o UI. O que você... Não, daí isso aí é UI de mineiro, né? Mas o bug que você tem que corrigir é esse que quando abre o negócio, o ícone da menu bar cresce. Sabe por que tá assim? Porque tava prevendo mais dígitos... Porque, por exemplo, você tem o daily 100 centavos e o open com centavos, né? Porque dá pra você deixar o ganho do dia ou o total, pra quem quiser se sentir bem e tiver apostado certo a tempo suficiente pra ver uns números maiores ali na menu bar, né? Então, antes não era assim, e ficava quebrado, colapsado o número, né? Mas isso, inclusive, eu tava fazendo na hora que ele tem um valor, um tamanho, a hora que ele tá lá sozinho, a hora que você clica, o item dele expande no menu bar, né? Só que a janelinha, o tooltip, ele era calculado com o clique velho. Então ficava meio troncho pro lado, assim, não ficava centralizado bonitinho. Eu falei, resolve isso, filhão. Aí ele não conseguiu. Eu falei, faz o seguinte, mostra essa janela depois que você já tiver calculado o tamanho total que ele vai ficar na hora que tiver aberto. Eu falei, pode crer, né? Aí ele fez. Então, só que ele tá vindo... Ele tá aumentando o tamanho mesmo sem ter nenhum valor sendo exibido. Sim, né? Porque eu tenho só o diamantezinho ali, né? Então tem precisa trocar essas coisinhas. Essas besteirinhas, assim. E o que é muito legal, que apareceu recentemente, eu sei, no Codex, que também lá no Cloud Code é aparecido, que é o negócio de planejamento, né? Você dá o comando, tem até o /plan, e, preciso que você faça isso. E eu percebi que, assim, eu preciso de 3 coisas. Elas são complicadas. Eu vou te explicar. Não faz nada. Repete pra mim o que você entendeu, o que você quer que eu faça. Aí eu dou o prompt, ele vai lá, entende lá. Você pediu pra fazer isso. Eu falei, beleza. Agora faz um planejamento de como que você vai fazer essas ações. Ele coloca lá uma checklist de 4 ou 5 coisas. E enquanto tá fazendo o planejamento, ele te manda, você pediu esse item 2 aqui? Você quer que eu faça a opção 1, opção 2, opção 3? Ou opção 4, o outro? Aí você me escreve o que você quer que eu faça, sabe? Ele bota o que é recomendado, qual que vai ser o impacto de cada... Então ele vai fazendo essas
perguntas de follow-up, assim, pra poder te entregar um negócio de verdade, que ele vai passar meia hora pensando. Isso é super legal. É bem feitinho mesmo. Eu uso esse modo plan quando eu vou começar uma coisa do zero, assim. Quando ou sei lá, mas é que eu não fiz nada assim, mas tipo, se eu fosse usar num projeto grande e fosse fazer uma feature nova, complexa, eu utilizaria também esse modo plan, mas eu usei muito, por exemplo, para fazer packages de bibliotequinhas assim em Swift para usar em outros projetos, que aí eu explico o que eu quero e eu peço para ele me mostrar como vai ser a API dessa biblioteca que ele vai implementar. Eu não quero saber da implementação, eu quero que você mostre como que alguém que vai usar essa biblioteca vai chamar as funções. E aí ele faz o plano, e aí já faz o questionário lá, porque daí ele já tem ali a base para guiar o resto do desenvolvimento, e aí ele preenche as lacunas depois. E um outro modo que eu tenho usado algumas vezes é aquele Go também, que é para você... É basicamente você falar, não para enquanto você não conseguir isso aqui. Esse eu tô usando principalmente para bugs mais cabeludos, assim, tipo, investigação de bugs mais cabeludos. Tipo, não para enquanto você não estiver convencido de que você encontrou a causa raiz desse problema, né? Ou então, de repente, às vezes até já corrigiu. Então, eu usei algumas vezes. Isso é de final de dia, assim, bota lá, go, resolve aí, daí no dia seguinte você volta e, se Deus quiser, tá feito o negócio. Outra dica também, o Go, é quando tiver acabando os tokens da sessão de 5 horas ou da semana, o que seja, daí você bota e mesmo que já estoure o limite, ele vai terminar, vai continuar trabalhando até terminar aquela parte ali. Isso eu notei mesmo. Teve um pedido que eu fiz, só tava com 2% de mesada ainda pra fazer. Aí ele deu aviso, falou, acabou, filhão. Mas ele continuou fazendo, pensando, e foi. Aí teve uma hora que eu acho que ele foi fazer uma pergunta de follow-up, uma coisa assim. Que ele falou, vim interromper aqui porque acabou aqui, não consigo, depois você volta. Mas teve essa vez só, mas ele trabalhou por uns 15 minutos. Não pode falar nada. É basicamente isso. Tipo, ele continua o que ele tá fazendo, mas você não pode intervir mais. Você só pode parar, no máximo. Exato. O Eduardo falou que o I diminuir é o I view. Excelente. Mas olha, tô satisfeito e impressionado, sabe? Resolvendo esse negócio do certificado, aí eu sei que eu vou voltar a empolgar e aí começo, né, a fazer pro iPhone, que era a ideia original, né? Mas tá funcionando bonitinho no Mac. Vou botar uma outra coisinha a mais aqui de interface gráfico, né, pra ver ele pequenininho aqui conforme o dia tá evoluindo, porque aí clicou, bate o olho, você vê como é que tá o status e tira, né? Ele colocou coisa como, como é que tá o pré-pregão, o pós-pregão, que eu pedi pra ele colocar, pra eu também bater o olho e saber antes de abrir como é que tá as trocas depois que acaba, as que tem no comecinho também, né? Então, tô bem satisfeito com o resultado. Eu queria poder ver no Codex o tempo total que ele passou trabalhando. Não tem só por ação. Queria poder ver um agregadão de tokens gastos, de tempo que ele passou lá fazendo só a inferência. Já deu umas, sei lá, vou chutar umas 6 horas dele sozinho fazendo a coisa, sabe? Então tá divertido. Muito bem, vamos lá. Temos aqui alôs ADTeses. Você pode ir lá em gigahertz.fm/feedback, pode escrever feedback do jeito que você quiser, que geralmente entra. Teve um pessoal aí que andou fazendo jailbreak do feedback e conseguiu descobrir uns jeitos de escrever feedback que não estavam lá ainda. Eu acho que eu já cadastrei. Então, se você descobrir um jeito diferente, mas daí aí também não vai escrever, tem que ser, né? Tem que ser algo que você reconhece como feedback na hora que lê. E também tem um lance de case sensitive então, vamos tentar só letras minúsculas para não dificultar a vida. Mas vamos lá, o Maurício Bonani falou: o que vocês têm usado para manter os apps dos seus Macs atualizados? Eu usava o Mac Updater para me avisar quando havia atualizações disponíveis, mas ele não é mais mantido desde o fim do ano passado. E aí, pessoal, vocês usam alguma ferramenta para isso ou YOLO? Eu vou voltar ao lance de frameworks, né? É sorte. Às vezes eu abro a App Store por algum motivo e mostra 16. Aí eu vou lá e falo, atualize tudo. E eu acho que a atualização é um problema não resolvido no Mac. Porque
com muita frequência acontece do tipo, precisa usar o aplicativo, você abre e fala assim, posso atualizar? Você fala, não, eu vou ter que usar. Aí você fecha o app. Aí daqui a um mês você vai abrir, ele fala, posso atualizar? Fala, não, eu vou mexer. E isso é muito frequente. Então, o auto-update de Mac, eu não sei se é um recurso ou um bug, do tipo, não é atualização automática porque, sei lá, vocês dois podem me falar melhor que eu. É que assim, 99,9% dos apps que não estão na App Store usam o Sparkle, que é uma biblioteca... É a biblioteca canônica de update de apps para Mac. Todo mundo basicamente usa. E o que acontece é que, por padrão, ele checa por novos updates quando você abre o app, o que faz sentido para a maioria dos apps, mas a UI padrão dele também ela é modal, né? Abre uma janela por cima ali do app e é que nem você disse, você abriu o app para usar ele, não para atualizar. Aí dependendo do app, meio que tanto faz. Se for um app pequeno que atualiza em menos de 30 segundos... Eu tenho muitos apps que eu uso que eu atualizo, se aparece, porque vai levar menos de 15 segundos, vai pra atualizar? Vai, atualiza, pronto. Ou então eu boto pra atualizar, uso o app, daí quando eu termino de usar vai estar lá a janelinha com o botãozinho de instalar e eu instalo. Eu já falei aqui, eu acho, pra mim quem melhor lida com isso no Mac são os apps da OpenAI. Eu ia falar eles. Aparece ali que, tem uma atualização disponível, mas de uma forma bem não intrusiva. E aí, a hora que você quer, você vai lá e clica. Geralmente eu faço isso quando eu tô terminando o que eu tava fazendo. Ou se é bem no começo do dia, eu vou passar o dia inteiro usando o app, não, vou atualizar logo aqui, né? Então, sim, eu concordo com você que a maioria dos apps não lida muito bem com isso, inclusive os meus, eu admito. E o GPT, ele fala assim, tem uma atualização disponível. Quer atualizar agora? Não vai interromper a nossa conversa. Então o que eu faço? Eu abro o GPT, ele pergunta, fala, peraí, o GPT, tá aqui um prompt, calcula aí. Enquanto ele tá fazendo isso, eu ponho pra atualizar. Porque é o tempo dele fazer lá a inferência, a hora que eu abro, ele abre, atualiza, beleza, pá, e me traz a resposta e beleza, sabe? E ele é muito bom pra isso, tanto ele quanto o Codex. O Codex tem atualização constante também. Mas eles são, pra mim, o exemplo gold standard disso, porque ele não atrapalha o que você tá lá pra fazer na hora de usar o app, sabe? É a sorte de poder fazer o cálculo lá no servidor e só te cuspir uma resposta que ele tá fazendo string de texto, né? Eu sei que é diferente do aplicativo que tá rodando ali, local, pra você fazer alguma coisa, mas ainda assim, é o que eu mais tenho atualizado por isso, porque é um jeito muito fácil. O resto é a hora que eu abro, se der pra atualizar, atualizo, senão fica pra um dia. Eu provei durante o programa que eu sou péssimo pra controlar versões de aplicativo, porque eu tava usando a versão 2 aqui do AirBuddy. Então eu nem tinha percebido que eu tava numa versão bem antiga. Mas eu tenho utilizado muito a App Store. Eu sempre olho se o app primeiro tá na App Store, justamente por causa desse controle de update, que apesar de não ser um dos melhores, né, tá ali, então eu acabo mantendo o update feito. Mas eu sou péssimo com isso, eu tenho que admitir que deveria fazer algum controle, mas não faço. Eu acho que esse é o tipo de coisa que não deveria caber ao usuário ter que fazer o controle. Esse é o ponto. Sim. Acho que é uma falha da Apple você se sentir incompetente por não estar atualizando os apps. Você fica, cara, eu tenho que fazer o que fazer, né? Teve uma época que eu usei o Homebrew justamente por causa disso, porque aí toda semana ali, todo mês eu rodava o Brew Updater, ou não me lembro qual era o comando agora, Upgrade, se não me engano, e fazia o update de todos os aplicativos. Só que começou a cansar, nem todos os aplicativos estavam lá, e aí eu falei, quer saber? Desisto. E aí com o tempo, eu fui cansando de fazer esse controle e acabei deixando de lado. Então eu acabo fazendo isso, né? Primeiro olho se tem na App Store, se tiver abaixo por lá, que pelo menos é um controle mínimo de update ou não. Olha, eu também não uso nada específico e justamente porque eu acho desnecessário, porque os apps você abre eles e eles avisam se tem atualização, então eu não sinto necessidade de ter algo para me avisar que tem uma atualização de um app, porque se eu não vi que tem atualização, presume-se que eu não abri o app. E se eu não abri o app, tanto faz se ele tá atualizado ou não. A hora que eu abri, ele avisa e atualiza. Daí tem questão de apps de menu bar, por exemplo, tipo o AirBuddy, eu tenho um mecanismo que ele te notifica em background ali quando tem uma atualização, porque daí, digamos, né, se você nunca abrir a UI de ajustes lá do app, daí você nunca iria saber que tem uma atualização, né?
aparentemente o Giva ignorou as notificações porque ele estava usando uma versão um pouquinho defasada. Mas, enfim, é uma forma de você lembrar o usuário que tem atualização, que até eu pretendo expandir no futuro para mostrar mais prominente ali na UI do app mesmo, porque às vezes, não logo que sai um update, mas às vezes, né, que nem a questão do Giva ali, que já tá numa versão um pouco mais antiga, vale a pena avisar. Mas agora, com relação a ferramentas, eu sei que o Clean My Mac tem esse recurso. Então, para quem tá órfão aí do Mac Updater, o Clean My Mac é uma opção. Nossa, então, o Clean My Mac, ele ficou tão pesado, tão cheio de bagulho que eu desisti dele. Exatamente. Eu usava muito, primeiro porque meu MacBook era um de 256, então eu realmente usava ele para me ajudar ali com controle de espaço, mas eu usava muito por esses outros recursos. Só que o último update deles, eles enfiaram IA dentro dele e agora eu deixei de entender o aplicativo. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia entender como o aplicativo estava funcionando. E aí eu descobri que ele tinha instalado um monte de coisa na minha barra de menu, tinha um monte de bagulho que eu não queria que estivesse rodando em background. Aí eu falei, o quê? Peraí, não, vou tirar, não dá. Eu cheguei a assinar aquele... me fugiu o nome agora, aquele pacote de assinaturas. Setup, isso. Por causa, inclusive, dele, mas eu desisti, porque ficou um aplicativo extremamente pesado, cheio de bagulho que eu não uso, e aí eu, enfim, acabei... Não, inclusive, quando eles colocaram esse recurso... Porque o que acontece? Os apps que atualizam usando Sparkle, eles têm lá no manifest lá do app, no InfoPlist, a URL de basicamente como se fosse um feed RSS para os updates do app. E aí o app, dentro dele lá, o Sparkle baixa esse feed de tempos em tempos e verifica. E aí o que o Clean My Mac fez? Ele escaneava todos os apps que você tem, pegava essa URL de cada um deles, só que daí basicamente fazia um DDoS, ficava tipo marretando o servidor de atualização dos apps, fazendo, sei lá, um request por segundo, numa loucura, e aí todo mundo, que isso, gente? Para! Tá louco? Né? E aí eles tiveram que pedir desculpa, enfim, deu mó treta, mas depois eles fizeram bonitinho, ajeitaram, o que eu ainda acho meio, sabe, porque é algo que não foi feito para outros apps ficarem fuçando naquilo, é algo interno do app, e no AirBuddy, por exemplo, esse feed que tem no InfoPlist ali é totalmente irrelevante, porque depende se você tá rodando beta ou não, ele que resolve lá dentro qual é que é o feed que vai usar, então já nem funcionaria anyway. Então eu acho uma gambiarra desnecessária. Então atualiza o app quando ele mandar atualizar e é isso. Acho que não precisa ter essa paranoia, não, de ficar... Pra mim isso é tipo ficar cuidando da saúde da bateria, sabe? Atualização, atualiza. Agora, o Content mandou uma pergunta que eu achei estranho no começo, mas depois eu entendi, porque ele falou o seguinte: a pergunta vai pra vocês dois, Rambo e Giva. Vocês costumam cortar o cabelo sempre com o mesmo barbeiro / cabeleireiro? Perguntaram-me isso essa semana e falei que não, tanto faz, desde que siga o mesmo corte de cabelo que eu uso desde pequeno. E aí, Giva? Por que ele perguntou só pra mim e pra você isso? Não entendi. Por que será? Eu não sei. Pois é, né? Ainda tenho aqui nas laterais, tá? Mas eu já conto. Aliás, não vou contar. Ele não perguntou pra mim. É verdade. Aí o barbeiro também pode cortar a barba, né? Então, pode ser o mesmo barbeiro. E, inclusive, eu vou no mesmo barbeiro de 15 dias, um mês em cada mês, não sei. Não tenho esse controle também, então, como vocês estão vendo, eu também não tenho tido muito controle específico. Então, esse também não é um deles. Quando eu vejo necessidade, eu vou no barbeiro específico que eu vou todo mês e corto. Mas eu tenho mais um receio de não ficar do jeito que eu quero, e por causa disso eu vou sempre na mesma pessoa. E, enfim, eu já tentei outros barbeiros na região e desisti. Então, sou um pouco chato com isso. Eu também, assim, eu cortei sempre no mesmo lugar desde pequeno, desde criança, quando eu morava lá no sul. Aí a moça que cortava meu cabelo se aposentou, faleceu, não lembro o que aconteceu com ela. E aí eu troquei e também fiquei, mais de uma década cortando no mesmo lugar. Aí eu mudei pra cá. Aí eu achei
um cabeleireiro aqui na rua, perto de casa. Fui lá a primeira vez, gostei, então eu vou no mesmo lugar desde que eu me mudei pra cá e corto exatamente igual sempre. E aí, quando começa a incomodar, eu marco e vou lá. E hoje em dia marca com IA até no WhatsApp lá, então tá bem bom. Mas não, é sempre no mesmo lugar, desde sempre. E aí, uma vez por ano eu faço a barba também, só de besteira, mas é isso. Engraçado que eu vou sempre no mesmo barbeiro e aí a gente sempre conversa de filmes. Meu barbeiro é cinéfilo e aí troco alto papos com eles. Não, meu barbeiro é mais calado e por isso que eu gostei. Não precisa ficar conversando. Não existe essa pressão. A gente conversa, mas não é obrigatório. Sim. A gente até conversa, né? O Renz falou que eu saio da República e vou até a Vila Olímpia só pra cortar com o mesmo barbeiro. Olha aí, rapaz, dedicação. É um rolê, porque chega lá, tem metrô, tem ônibus. Dizer ônibus até tem, mas é chato. Agora, Menzo, o Contente não perguntou pra você, mas eu e o Giva vamos eu estender... tava quieto aqui. A pergunta pra você. Qual é o procedimento? O meu barbeiro sou eu. Minha barbearia, que tem vendo a gravação aqui, fica aqui atrás de mim. Essa porta aqui, que é o banheiro do escritório. Barbearia sou eu. La barbearia sou eu. E quem corta meu cabelo é a Larissa, porque é só passar uma máquina, então é fácil. A gente vai no box do banheiro aqui do lado e ela corta, então é uma agenda concorrida, mas fica bom. Eu cortava também no Brooklyn, em São Paulo, com a Vera, que faleceu há uns anos. Aí... Caraca, a minha cabeleireira era Vera também. Poxa, olha. É nome de cabeleireira, Vera. Né, não? Isso e Leila. Mas Leila. Exato. E pra quem não entendeu a referência, é isso, tá? Pelo amor de Deus, tá? É o cabeleireiro Leila. Quando fala, minha mãe chama Leila, fiquei ofendido. Não é por isso. Mas, então na hora que eu olho, eu falo, ele está na hora, né? Agora eu falo, vamos, tá de bobeira aí? Vamos cortar. Então é isso. Ou seja, com o mesmo cabeleireiro sempre, né? Exatamente, né? Agora que eu me liguei, porque eu falei, eu cortava com uma cabeleireira e depois troquei pra... As duas eram Vera. Agora que eu me lembrei. As duas eram Vera. A segunda, ela tinha 2 nomes, mas o pessoal conhecia ela como Vera. Tipo, não era Salão de Beleza Vera, o nome do salão era outra coisa, mas o nome dela, um deles era Vera. Muito bem, quero agradecer aqui todo mundo que apoia a Gigahertz, lá em gigahertz.fm/apoio, os mais detensos que estão ouvindo aqui a edição sem edição, que ouviram os nossos tropeços e conversas extras. Quero agradecer a ExpressVPN, que patrocinou esse episódio, o Edu, que editou esse episódio, fez a gente parecer mais inteligente do que é. E para falar com vocês, como é que faz? MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Trabalho A Fonte, apresento para a Lura o IA sob controle e meus textos estão no 95Mac. Bom, e para falar comigo é só ir no @Arthur_Givigir no Instagram ou no Threads e às terças e quintas lá no Bom Dia Tech. Eu tô lá no mastodon.social, @inside e no Olá Mundo aqui na Gigahertz. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou! Até!